Sabe, às vezes a vida nos apresenta os desafios mais difíceis justamente quando estamos completamente despreparados para enfrentá-los. Um desses desafios é a perda de um ente querido, sem a possibilidade de dizer um último, me perdoe, eu te amo ou obrigado. Esse sentimento de incompletude é familiar para muitos de nós, como uma pedra que constantemente pesa no coração. Todos os dias recebo mensagens de pessoas que carregam essa dor. Alguém não conseguiu chegar a tempo para ver os pais, outro estava em outro país, e há quem simplesmente não soubesse que uma conversa comum seria a última. Essa impossibilidade de se despedir deixa uma ferida profunda na alma que parece nunca cicatrizar. Vejo como você sofre, como repassa repetidamente na mente os últimos dias, horas, minutos. Como se tortura com pensamentos como: se eu soubesse, se eu tivesse chegado a tempo, se eu tivesse feito algo diferente. Esses "se eu tivesse" podem nos perseguir por anos, envenenando a vida e dificultando seguir em frente. Mas hoje quero falar com você sobre o que realmente importa. Sobre como podemos ajudar não apenas a nós mesmos, mas também a alma do nosso ente querido que partiu. Porque mesmo que não tenhamos conseguido dizer palavras importantes em voz alta, isso não significa que não podemos dizê-las agora. Mesmo que não pudemos estar presentes nos últimos momentos, isso não significa que não podemos deixar um rastro luminoso no mundo em memória da pessoa amada. Vamos juntos descobrir como lidar com essa dor, como encontrar maneiras de se despedir, mesmo que pareça que o tempo já passou. Porque o amor e o vínculo entre pessoas próximas não terminam com o último suspiro. Eles continuam vivos em nossos corações, ações e memórias. Na vida de cada pessoa, a despedida desempenha um papel especial. Não é apenas palavras ou ações. É um processo emocional profundo que nos ajuda a aceitar o inevitável e começar o caminho para a cura. Quando nos despedimos de um ente querido, é como se estivéssemos fechando um capítulo da vida e nos preparando para o início de outro, já sem a presença física da pessoa ao nosso lado. Cada povo tem suas próprias tradições de despedida. Em algumas culturas, é costume chorar alto pelos falecidos. Em outras, realizar cerimônias silenciosas. Em certos lugares, os entes queridos se reúnem para compartilhar histórias da vida do falecido. Em outros, seguem rituais rigorosos. Mas todas essas tradições têm um objetivo em comum: ajudar os vivos a deixar a pessoa partir em paz e preservar sua memória luminosa. Quando a oportunidade de se despedir é perdida, nossa psique enfrenta um sério desafio. É como um livro com a última página não escrita ou uma música que de repente é interrompida no meio de uma frase. Fica um sentimento de incompletude que pode nos perseguir por muitos anos. Nosso cérebro continua buscando maneiras de finalizar esse processo, voltando repetidamente aos últimos momentos. Mas o mais importante é entender que a ausência de uma oportunidade física de se despedir não significa que não podemos criar nosso próprio ritual especial de despedida, porque o essencial não é dizer as palavras em um momento específico, mas que nossos sentimentos e pensamentos sejam sinceros. O que importa é o que carregamos em nossos corações, o amor e a gratidão que sentimos pela pessoa que partiu. Existem muitas maneiras de dizer palavras importantes, mesmo depois que alguém se foi. Uma das mais eficazes é escrever uma carta de despedida. Pegue uma folha de papel e simplesmente comece a escrever tudo o que gostaria de dizer ao seu ente querido. Não pense nas regras ou na beleza do texto. Deixe que seja uma conversa sincera de coração para coração. Fale sobre seus sentimentos, compartilhe lembranças, peça perdão se sentir necessidade. Muitos encontram conforto em criar um lugar especial de memória. Pode ser um cantinho em casa com uma foto do ente querido, onde você pode sentar em silêncio, conversar com ele ou simplesmente ficar quieto. Alguns plantam uma árvore ou flores, criando um monumento vivo que podem cuidar. Outros acendem uma vela em dias especiais ou colocam objetos queridos em uma caixa de memórias especial. A prática do diálogo interno também é muito útil. Encontre um lugar tranquilo onde ninguém o incomode. Feche os olhos e imagine seu ente querido ao seu lado. Diga tudo o que gostaria de ter dito. Não tenha medo de suas emoções. Pode chorar, sorrir, ficar em silêncio.
Em momentos como esses, muitos sentem um alívio surpreendente e até a presença invisível da pessoa amada. Você pode criar seu próprio ritual pessoal de despedida. Por exemplo, todas as noites, antes de dormir, envie uma mensagem mental de amor ou gratidão. Ou em datas especiais, faça algo que seu ente querido gostava. Cozinhe seu prato favorito, ouça sua música preferida, visite os lugares que eram importantes para ele. Essas ações ajudam a manter o vínculo e gradualmente transformam a dor aguda da perda em uma memória luminosa. Há muitas maneiras de honrar a memória de um ente querido que ajudam tanto você quanto a alma dele. Não é necessário seguir cânones religiosos rigorosos. Você pode encontrar algo que seja próximo ao seu coração. Por exemplo, no aniversário da pessoa ou na data de sua partida, reúna amigos e familiares para lembrar juntos os momentos mais brilhantes relacionados a ela. Esses encontros ajudam a preservar as memórias e a apoiar uns aos outros. Em diferentes tradições, existem maneiras únicas de lembrança. Alguns acendem velas e rezam, outros distribuem alimentos aos necessitados, e outros passam um tempo em reflexão silenciosa. O importante não é a ação em si, mas o sentimento de amor e respeito que colocamos nela. Porque cada ato bondoso feito em memória de alguém é como um fio invisível que conecta nossos mundos. Uma das maneiras mais eficazes de ajudar a alma do falecido é através da caridade. Você pode ajudar aqueles que seu ente querido ajudava ou queria ajudar em vida. Se ele amava os animais, apoie um abrigo. Se cuidava de crianças, ajude um orfanato. Se sonhava em melhorar o mundo, participe de atividades voluntárias. Essas ações não apenas mantêm viva uma boa memória, mas também dão significado à sua vida. Você pode criar algo eterno em memória da pessoa. Plantar uma árvore, abrir uma pequena biblioteca com seus livros, criar uma bolsa de estudos em seu nome para estudantes ou organizar ajuda regular para quem precisa. O mais importante é que isso corresponda ao caráter e aos valores da pessoa que partiu. Porque a maior ajuda para a alma é continuar os bons atos que foram importantes para ela em vida. O sentimento de culpa que sentimos quando não conseguimos nos despedir de um ente querido pode ser muito pesado. Ele nos segue como uma sombra, envenenando até as lembranças mais luminosas. Nos culpamos por estarmos longe, por não termos percebido o problema, por não termos dito as palavras mais importantes. Mas é importante entender, essa é uma reação natural de um coração que ama, não um sinal de que somos realmente culpados de algo. A nossa mente muitas vezes nos prega peças cruéis, fazendo-nos acreditar que poderíamos ter previsto e evitado tudo. Mas a verdade é que ninguém pode saber de antemão quando chegará a última hora. Não podemos controlar o tempo nem as circunstâncias. E o mais importante, os nossos entes queridos conhecem o nosso amor não apenas pelas palavras ditas nos últimos momentos, mas por toda a história do nosso relacionamento. Para começar a aceitar a situação, é necessário ser honesto consigo mesmo. Pergunte a si mesmo: será que você realmente poderia ter mudado algo? Agiria de outra forma se soubesse o que iria acontecer? Normalmente, fazemos tudo o que está ao nosso alcance com base nas informações que temos no momento. E nisso não há culpa, apenas as limitações humanas com as quais todos nós nos deparamos. Perdoar a si mesmo é um processo que exige tempo e paciência. Comece pequeno. Sempre que o sentimento de culpa surgir, lembre-se dos bons momentos que você compartilhou com a pessoa que partiu. Das vezes em que você esteve presente, ajudou, trouxe alegria. Porque são justamente esses momentos que constituem o verdadeiro valor dos relacionamentos, e não o que não conseguimos fazer nos últimos instantes. A memória de uma pessoa vive não apenas em nossos corações, mas também nos atos que realizamos. Ajudar a alma de quem partiu pode ser feito de várias maneiras, e uma das mais importantes é continuar o que eles começaram em vida. Cada gesto bondoso, cada boa ação, torna-se uma ponte entre nós e aqueles que partiram. Se o seu ente querido era apaixonado por algo, sonhava com algo especial ou tinha planos, você pode concretizá-los. Talvez ele quisesse ajudar crianças. Torne-se voluntário em um orfanato. Sonhava em escrever um livro. Reúna suas anotações e histórias, preservando-as para as gerações futuras. Amava a natureza. Plante um jardim ou organize a limpeza de um parque.
O mais importante é fazer isso com amor e pensamentos positivos. É muito importante preservar e transmitir a memória de uma pessoa para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecê-la. Conte aos seus filhos ou netos sobre como ela era, o que ensinava, no que acreditava. Registre suas histórias, reúna fotografias, crie um álbum de memórias. Você pode até organizar encontros onde as pessoas próximas compartilhem suas lembranças. Assim, a imagem da pessoa torna-se mais completa e viva. É especialmente valioso continuar as tradições estabelecidas pelo seu ente querido. Talvez ele sempre reunisse a família aos domingos ou ajudasse os vizinhos. Talvez tivesse rituais festivos especiais ou uma receita de bolo que todos amavam. Continuando essas tradições, é como se estendêssemos um fio no tempo, conectando o passado e o futuro, preservando uma parte da alma da pessoa que partiu no dia a dia. Cada história de perda e despedida é única, mas a experiência de outras pessoas pode nos ajudar a encontrar nosso próprio caminho para a cura. Aqui está a história de Ana, que perdeu a mãe enquanto estava em outro país. Ela não conseguiu chegar a tempo para se despedir e não conseguiu se perdoar por muito tempo. Mas um dia começou a manter um diário onde escrevia cartas para a mãe. Compartilhava novidades, pedia conselhos, falava sobre seus sentimentos. Aos poucos, essas cartas a ajudaram a lidar com a perda e a manter uma conexão viva com a mãe em seu coração. Outro exemplo é a história de Miguel, que não conseguiu conversar com o pai antes de sua partida repentina. O sentimento de culpa não o deixava em paz, até que decidiu concluir o principal projeto do pai, reformar a velha casa onde passou a infância. Trabalhando na casa, Miguel sentia como se estivesse conversando com o pai, lembrando de seus conselhos, aprendendo a se perdoar. Agora toda a família se reúne nessa casa, e a memória do pai vive em cada canto. E Helena encontrou consolo ajudando outras pessoas. Depois de não ter conseguido se despedir da avó, tornou-se voluntária em um asilo. Cada vez que ajudava idosos, sentia que fazia algo que sua avó teria aprovado. Isso a ajudou a transformar a dor da perda em uma fonte de bondade e apoio para os outros. Todas essas pessoas passaram por tempos sombrios de desespero e culpa, mas cada uma encontrou sua própria maneira de manter a conexão com o ente querido que partiu. Elas entenderam o principal. O amor não conhece fronteiras de tempo e espaço, e a memória de uma pessoa vive em nossos atos e gestos. Suas experiências mostram que mesmo a ferida mais profunda pode cicatrizar se encontrarmos o caminho certo para a recuperação. Lembre-se de que as almas dos nossos entes queridos estão sempre ao nosso lado. Elas vivem no sussurro das folhas, nos raios do sol, na brisa quente da primavera. Elas vêm até nós em sonhos, lembram-se de nós com uma melodia aleatória ou um cheiro familiar. E mesmo que não tenhamos conseguido dizer todas as palavras de despedida, nosso amor e memória tornam-se a ponte que conecta nossos mundos. É importante entender que o processo de luto não é uma estrada reta, mas um caminho com altos e baixos. Há dias em que a dor recua e você encontra forças para seguir em frente. E há momentos em que a saudade retorna com mais força. Isso é normal. Permita-se vivenciar todos esses sentimentos. Não se culpe pelas lágrimas ou pelos momentos de fraqueza. Cada lágrima é um tributo ao amor. Cada lembrança é um fio que nos conecta àqueles que partiram. Nesse caminho, é muito importante cuidar de si mesmo. Encontre tempo para descansar, rodeie-se de pessoas que o apoiem. Não se isole. Fale sobre seus sentimentos, compartilhe memórias, peça ajuda quando precisar. Lembre-se de que cuidar de si mesmo não é egoísmo, mas uma necessidade. Porque somente enchendo o coração de paz e aceitação, podemos realmente ajudar as almas de nossos entes queridos. Acredite que a cura é possível. Talvez não hoje nem amanhã, mas aos poucos a dor aguda da perda se transformará em uma memória luminosa. E um dia você perceberá que pode sorrir ao se lembrar do seu ente querido, que pode falar sobre ele com os outros sem lágrimas, que sua presença em sua vida tornou-se uma fonte de força e sabedoria. Porque o verdadeiro amor nunca morre, ele apenas muda de forma, transformando-se em uma luz eterna em nossos corações. E por fim, quero agradecer a todos que assistiram a este vídeo até o final. Sei que o tema não é fácil, mas é muito importante para muitos de nós. Se esta conversa ajudou você,
Mesmo que só um pouco, será a melhor recompensa. Inscreva-se no canal para não perder novos vídeos sobre como lidar com perdas, encontrar forças para seguir em frente e ajudar os outros. Compartilhe este vídeo com quem possa precisar dele. E lembre-se, você não está sozinho nesse caminho. Cuide de si mesmo e de seus entes queridos. Até a próxima. Ana Sumar.